Para muita gente, os primeiros R$ 100.000 ou dólares parecem só uma meta de poupança, né? Um número na conta. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? Não como um número, mas como a construção da primeira máquina financeira de verdade. Bom, vamos mergulhar nessa ideia. Essa citação muda completamente a perspectiva, não é verdade? Ela redefine o objetivo. A questão não é só juntar dinheiro, é construir algo que trabalha a seu favor. Uma máquina que, olha, vai crescendo ali quietinha enquanto a vida acontece. Então, o ponto principal é exatamente essa distinção. Uma pilha de dinheiro é algo que a gente tende a proteger com medo de perder. Já uma máquina, uma máquina foi feita para ser ligada, para ser colocada para trabalhar. É uma virada de chave mental. Sair da proteção e ir para a implementação. E essa comparação aqui, ela expõe uma verdade que é até meio desconfortável. Dinheiro parado não está seguro. Na verdade, ele está perdendo o poder de compra todo santo dia por causa da inflação. Já a máquina, por outro lado, usa o tempo como combustível. Cada real, cada dólar tem um trabalho. Render e se tornar mais valioso. Ok, mas se construir essa máquina é tão crucial, por que tanta gente tem dificuldade para sequer começar? A resposta para isso talvez não seja a que a maioria imagina. É muito comum culpar a renda. Sabe aquela história de, se eu ganhasse mais, tudo se resolveria. Mas o que a gente vê é que o verdadeiro gargalo é a falta de um sistema. Sem um sistema, mais dinheiro só encontram mais jeitos de ir embora. O custo de vida aumenta e a sensação de estar patinando no mesmo lugar continua, não importa o salário. E olha só que interessante essa ilustração do principal vilão da nossa máquina. Dívida com juros altos não é só um peso, é uma antimáquina. É como tentar subir uma ladeira arrastando uma âncora. Dá para se mover? Até dá, mas é um esforço gigantesco e super ineficiente. Então, qual é o primeiríssimo passo para começar a construir? É limpar o terreno. E isso significa encarar de frente um maior obstáculo, com total clareza e, claro, um plano. Essa frase aqui é certeira. A ansiedade que a dívida gera muitas vezes vem do desconhecido. Não saber os números exatos acaba prendendo as pessoas num ciclo de estresse e de não fazer nada. A clareza, por outro lado, transforma aquele medo todo num problema que tem solução. O processo é basicamente este: transformar aquela ansiedade sem forma em algo concreto. Listar cada dívida, cada taxa de juros, e de repente o problema ganha um tamanho, uma forma. Deixa de ser um monstro debaixo da cama e vira uma lista de tarefas. É assim que se retoma o controle, transformando a névoa em números para aí sim agir em cima deles. Certo, com o terreno limpo, a gente pode finalmente começar a construir. Essa fase é toda sobre projetar os componentes principais da nossa máquina de gerar riqueza. E aqui tem uma ideia que é fundamental. Não se trata de viver uma vida de privação. Essa frugalidade tóxica, na verdade, só torna a vida menor. Já o gasto consciente, por outro lado, enxerga o dinheiro como uma ferramenta de autoria. Significa ter o poder de decidir o que realmente importa e direcionar os recursos para isso. E essa citação resume tudo perfeitamente. Ela exige uma honestidade brutal sobre o que de fato traz valor para a vida de alguém. A questão não é cortar o cafezinho. A questão é eliminar sem dó os gastos com coisas que não fazem diferença para poder gastar generosamente com aquilo que realmente importa. Aumentar a renda não é uma questão de sorte, é uma habilidade que se constrói. Coisas como saber negociar, se comunicar bem, resolver problemas, são habilidades que se repetem. Uma vez que se aprende, elas podem ser usadas de novo e de novo para aumentar a capacidade de ganho ao longo do tempo. E esse aqui é o segredo para fazer tudo funcionar sem depender só de força de vontade. A automação garante que o futuro seja pago primeiro. Uma vez que a poupança e os investimentos estão no piloto automático, o dinheiro que sobra pode ser gasto sem um pingo de culpa. Isso tira a ansiedade de cada decisão de compra. Agora, construir a máquina é uma parte da história. Protegê-la é outra. Vamos falar um pouco sobre as armadilhas, tanto psicológicas quanto de comportamento, que podem sabotar todo esse progresso. Existem 4 grandes sabotadores para a gente ficar de olho. Aquela atração perigosa por dinheiro fácil, a miséria autoimposta da frugalidade tóxica, o peso paralisante do arrependimento e a busca sem fim pela perfeição. Essa é uma armadilha mental super comum. Aquele arrependimento de não ter começado antes pode ser paralisante, e o resultado são mais anos e anos de inércia. E aqui está o antídoto perfeito para isso. É preciso reconhecer o passado, claro, mas não viver nele.
A única ação possível acontece no agora. Não dá para desperdiçar a próxima década se arrependendo da década que passou. A ação começa hoje. Essa aqui é a armadilha do perfeccionismo. Tem gente que fica tão obcecada em ajustar cada mínimo detalhe que nunca deixa a máquina rodar por tempo suficiente para os juros compostos fazerem sua mágica. Uma máquina boa e funcionando é infinitamente melhor do que uma máquina perfeita que está sempre na oficina. Quando se consegue evitar as armadilhas e seguir o plano, uma coisa incrível acontece. O processo em si muda a pessoa. Ela se torna a arquiteta, o arquiteto da própria vida financeira. E essas são as ações. Quando elas são feitas com consistência, o resultado deixa de parecer mágica e começa a parecer inevitável. Não tem glamour. É sobre uma disciplina repetida, quase chata, que com o tempo gera resultados extraordinários. Esse é o ponto-chave. Chegar nos 100 mil não é sobre o dinheiro em si, é sobre o momento em que o capital se torna um parceiro de verdade. Em vez de ser uma pessoa fazendo todo o trabalho sozinha, agora existe uma força trabalhando junto para construir o futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O dinheiro de cada um está numa direção passiva, sendo corroído pelo tempo, ou está ativo, sendo a base da máquina que constrói a liberdade. A decisão de começar a construir essa máquina, bom, ela começa agora.